Disfarçado milionário, viúvo descobre segredo dos genes e se apaixona pela nova babá. A vida de Ricardo virava uma verdadeira novela. Um viúvo angustiado, com o coração despedaçado pela perda de Marina, sua mulher amada, que partira de forma abrupta. O silêncio ensurdecedor em casa agora era preenchido apenas pelos risos e choros de seus gêmeos, Caio e Lucas, de apenas 4 anos. Ele tentava, sem sucesso, tocar a vida adiante. Mas as marcas do luto o mantinham preso em um pesadelo sem fim. As babás que ele contratara não eram suficientes. Elas experimentaram a resistência dos meninos. Os pequenos pareciam entender que toda nova mulher que entrava em casa era um intruso. Cada tentativa de aproximação era recebida com lágrimas e gritos. Ele olhava para os rostos inocentes, tão parecidos com o de Marina, e o aperto no peito só aumentava. Sem paz, desistia de mais uma noite de expectativa e esperava a solidão acolher seus sentimentos. Até que Ana Luísa apareceu, certa manhã, com um simples sorriso e a canção de ninar que lhe trazia boas lembranças da infância, derretia o gelo que se formara ao redor dos corações dos meninos. Ricardo, à espreita, observava a mágica acontecer. Ele podia ver os filhos se aproximando, tocando suas mãos, rindo, e por um breve momento ele sentiu um sopro de alívio e alegria. Mas a felicidade de Ricardo era uma miragem. Sua vida despencou numa espiral sombria quando encontrou um antigo diário de Marina. Um baú de segredos. Entre aquelas páginas, a verdade que ele nunca sonhara descobrir. Sua esposa tinha planos de deixá-lo. Um futuro incerto que ele não podia entender. A confiança pela qual havia lutado agora estava minada. Desesperado, ele decidiu fazer o exame de DNA, a última verificação de sua ligação com os filhos. E a revelação o atingiu como um raio. Os meninos eram de fato seus. Agora, Ricardo se via em uma encruzilhada. Uma proposta de trabalho surgia, desafiando-o a se mudar para longe. Os fantasmas do passado estavam prestes a desferir um golpe. Uma verdade ainda mais obscura caía sobre ele, ameaçando a felicidade que começava a esboçar. Ricardo sentiu peso no peito, nó na garganta. O que mais o esperava nessa nova vida? O passado permitiria que ele fosse feliz? Com o coração pesado e uma escolha a ser feita, ele encarava o horizonte. O primeiro capítulo de sua nova vida já estava desenhado, mas as sombras do que foi ainda dançavam ao redor, prontas para testar tudo o que ele tentava construir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo encarava o horizonte, a mente fervilhando com perguntas. O que fazer? Como ficar longe do calor que começava a se formar entre ele e Ana Luísa? O sol ainda brilhava, mas as nuvens começavam a se acumular em sua mente, trazendo sombras pesadas. Ele respirou fundo, tentando clarear os pensamentos, quando o toque do seu celular o fez pular. Era uma mensagem de Ana Luísa. Podemos conversar? É importante. O coração acelerou. O que poderia ser tão urgente? Ele rapidamente digitou uma resposta afirmativa, e minutos depois, Ana Luísa estava à porta. Seu rosto um misto de insegurança e determinação. Ela não parecia a mesma mulher que entrara na vida dele semanas atrás, cheia de determinação e alegria. Algo havia mudado. Ricardo, eu descobri algo. Algo sobre o diário de Marina, disse ela, seus olhos brilhando com lágrimas prestes a cair. O mundo ficou quieto, como se até mesmo os meninos tivessem sentido a tensão no ar e parassem de brincar. Um amigo meu
que estudava com ela, me contou algumas coisas. O coração de Ricardo disparou. O que você sabe? Quase gritou, a voz trêmula de ansiedade. Ele se aproximou, sentindo um nó na garganta. Marina, ela não estava apenas pensando em ir embora. Eu não posso acreditar no que vou te dizer. Mas parece que ela tinha um relacionamento com outro homem. E ele tinha filhos também. Gêmeos, ela respirou fundo. E um deles, ele tem o mesmo nome que o seu filho mais velho, Caio. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Ricardo sentiu seu mundo ruir. As palavras de Ana Luísa ecoavam em sua mente como um tambor. Relacionamento, outro homem, gêmeos. As lembranças do passado voltaram com força, os toques carinhosos de Marina, as risadas compartilhadas. Até mesmo os momentos de desespero por ela estar ausente. Ele se sente perdido, como se uma grande onda de água fria o engolisse. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, a voz falhando. Por que você não me disse isso antes? Eu só soube hoje. Eu precisava ter certeza antes de te falar. Não quero que você se machuque mais, Ana Luísa disse, a voz embargada. O desejo de apoiá-la, de compreender, se transformou em uma dor lancinante. O outro homem poderia ser uma ameaça, mas e se os filhos que ele criou durante 4 anos não fossem seus? A tensão era palpável. Ele a encarou com um misto de raiva e dor. Como ela pôde fazer isso? Mas também, o que isso significava para ele? E, de repente, tudo se tornou ainda mais opressivo quando um outro pensamento atravessou sua mente. Se os meninos eram de fato seus, então por que Larina precisaria de outro homem? O que havia por trás daquele amor que parecia perfeito? Ricardo estava em um barco à deriva, sem saber para onde ir. Ele precisava de respostas. Você não entende! Eu não posso perder meus filhos! Não posso perder Caio e Lucas! Exclamou, o desespero inundando cada palavra. Ana Luísa tentou tocá-lo, mas ele se afastou, como se o toque dela pudesse envenenar ainda mais o que havia em seu coração. Ricardo, calma! Nem tudo é como parece. Eu vou ajudar você a descobrir a verdade. Nós podemos investigar juntos. Não precisa fazer isso sozinho. Havia uma fragilidade no olhar dela que, por um breve momento, lhe trouxe um fio de esperança. Mas logo sua mente voltou ao turbilhão de emoções. O passado estava grudado em sua pele, e as revelações recentes o deixavam inseguro. No entanto, Ricardo sabia que teria que enfrentar a verdade, não importa o quanto essa verdade o machucasse. Ele olhou para Ana Luísa, a visão embaçada, tomada pela dúvida, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ele se perguntou se aquelas revelações iriam aproximá-los ou separá-los para sempre. Eu não sei o que fazer, ele disse baixinho, a voz quebrada. E se pode ser meu? E se tudo isso for uma grande mentira? Ana Luísa coelhou com determinação, mas também com medo. Nós vamos descobrir juntos, eu prometo. Mas no fundo, Ricardo sabia que uma sombra pairava sobre eles. E o pior ainda estava por vir. O como eles iriam enfrentar cada novo desafio era uma questão que apenas o destino poderia responder. Ricardo ainda lutava com as palavras de Ana Luísa, a angústia se alastrando em seu peito. A dúvida pairava sobre ele como um manto pesado. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o barulho de batidas rápidas na porta interrompeu o momento. O som abrupto quebrou a tensão, e Ricardo se virou, a expectativa moldada em sua expressão. Quem poderia ser? Ana Luísa congelou, os olhos arregalados. Quem seria? Perguntou, um tremor na voz. Ricardo caminhou até a porta, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. Ele abriu com um movimento rápido e encontrou Daniel, o melhor amigo de Marina. O rosto de Daniel estava pálido e seus olhos arregalados pela preocupação. Ricardo, precisamos falar. É urgente! Ele exclamou ofegante. Do que se trata?
Ricardo questionou, a insegurança transparecendo em sua voz. Daniel hesitou. A presença de Ana Luísa o fez franzir a testa. Não aqui. Precisamos de privacidade. Ricardo hesitou, mas algo no tom de Daniel despertou uma inquietude em seu interior. Ele concordou e conduziu Daniel até a sala. Ana Luísa seguindo-os, um misto de curiosidade e apreensão. A tensão na sala crescia. Ricardo se sentou, enquanto Daniel permanecia em pé, segurando os braços, como se tentasse reunir coragem. Marina, eu soube algo esta manhã. Algo que pode mudar tudo, começou ele, a voz entrecortada. Sobre o que você está falando, Daniel? Ricardo perguntou, seu coração acelerando. Sobre o diário dela, não é só um relacionamento que você precisa se preocupar. Existe algo mais, algo muito mais sério. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas eu não consigo manter isso em segredo. Daniel respirou fundo e a sala ficou em silêncio. Fala logo, pediu Ana Luísa, quase sussurrando. Daniel olhou para ela antes de continuar. Marina estava envolvida em algo perigoso. Ela tinha dívidas. E mais do que isso, Ricardo tinha um plano em andamento. Ela estava tentando sair do país. Eu não sei todos os detalhes, mas sei que ela estava sendo seguida. Havia pessoas que ela estava tentando enganar para conseguir fugir. Ricardo sentiu como se o chão abaixo dele tivesse desaparecido. O que você está dizendo? Que ela estava fugindo de mim? De nós? Ricardo, não é só isso. Soube que o homem com quem ela se encontrava, ele não era apenas um amante. Ele era parte de um esquema maior, algo relacionado a dinheiro, tráfico. Marina estava envolvida em coisas em que você nunca imaginou que ela estaria. E uma dessas pessoas veio aqui semanas atrás. O telefone de Ana Luísa vibrou, e a distração foi suficiente para levar Ricardo a um estado de alerta. O que você está dizendo? Ele sentia uma confusão crescente. Ricardo, eu estou avisando você. Essa pessoa que estava com Marina, ele pode estar perto. Ele seguiu Daniel, e eu o vi. Ele estava observando você. Um frio percorreu as costas de Ricardo. Observando? Por quê? Eu não sei, mas você precisa tomar cuidado, entender? O que acontece com você e com os meninos. Se ele descobrir que você está atrás das verdades que não deveria saber, e dele decidir. Nesse instante, uma batida forte ressoou na porta novamente. Mas não era uma batida comum. Era um estrondo. Ricardo e Ana Luísa trocaram olhares de terror. O grito deles ficou entalado na garganta, enquanto Daniel olhava apavorado. Você precisa sair agora! Ele está aqui! O alarme ecoou em sua mente. Ricardo pegou os meninos rapidamente e o instinto de proteção ativou em seu ser. As palavras de Daniel reverberavam em sua cabeça, transformando o medo em ação. Vamos! Ordenou enquanto puxava Ana Luísa e corria para o corredor. Mas quando olharam para trás, o rostinho inocente de Caio e Lucas desapareciam por entre sombras que agora pareciam ganhar vida. E o que deveria ser uma simples busca por respostas se tornava uma luta pela sobrevivência. O que mais os esperava nas sombras? A realidade que descobriram estava apenas começando a se revelar, mas de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Ricardo puxou Ana Luísa para mais perto enquanto corria pelos corredores escuros da casa, o coração disparado. O som de batidas na porta reverberava na sua mente. Vai, pode ser ele. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar. Não sabia quem estava do lado de fora, mas o alerta de Daniel ressoava como um sino em sua cabeça. O que ele poderia querer? As crianças estavam agachadas no chão, olhando para o pai com olhos arregalados. Cadê a mamãe? Caio perguntou, a voz tremendo. Está tudo bem? Está tudo bem, filho. Fiquem perto de mim, disse Ricardo, tentando manter a calma.
embora o desespero estivessem prestes a transbordar. Ele nunca se sentiu tão perdido. E agora, com as palavras de Daniel ecoando, tudo parecia implodir. O estrondo na porta se repetiu, empurrando o ar para fora do pulmão de Ricardo. Ele olhou brevemente para Ana Luísa, seus olhos refletindo o mesmo medo que o consumia. Vamos para o sótão. Decidiu. Era o lugar mais isolado da casa, onde poderiam se esconder enquanto decidia o que fazer a seguir. Ele puxou os meninos pela mão e começou a subir as escadas. Então, de repente, a porta se abriu, com um estrondo. Ricardo parou no meio do caminho, a respiração cortada. Um homem alto e robusto, com um olhar intenso, estava à porta. O coração de Ricardo disparou. Era o homem de quem Daniel falava? Ele estava ali, à porta, com um sorriso sombrio que congelava o sangue nas veias. Ricardo, que triste surpresa te encontrar aqui. Não faz ideia de quem sou, mas... O homem fez uma pausa, a expressão maliciosa se abrindo em um sorriso triunfante. Estou aqui para finalizar um assunto inacabado. A voz profunda do estranho ecoou, e naquele momento tudo ficou claro. A conexão com Marina, o segredo que ela escondia, a verdade por trás dos meninos. Era inacreditável. Um choque cortante invadiu o ar. Quem é você? O que você quer? Ricardo exigiu, tentando manter a compostura, mas sua voz tremia. Ele segurou as mãos dos filhos com força, um escudo contra os desafios que claramente se aproximavam. Eu sou Alex. Assuntos de família são complicados. Não sou Ricardo. Não se preocupe. Estou aqui para lhe ajudar a entender. O homem avançou um passo e a tensão na sala estava prestes a explodir. Ana Luísa, por instinto, se colocou na frente dos meninos. Você não vai fazer nada com eles, gritou, elevada pelo medo e pela determinação. Vamos chamar a polícia, Alex gargalhou, uma risada fria que fazia os pelos se arrepiarem. A polícia? Você não entende o que está acontecendo, não é? Mantenha a distância, e talvez você e esses garotos saiam ilesos. Ricardo sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. As revelações de Daniel, as dúvidas sobre Marina, e agora esse homem afirmando ser um amigo. Era demais. Era tudo um jogo. O que você sabe sobre Marina? Ricardo se forçou a perguntar. Ah, Marina. Uma mulher cheia de segredos. E você é apenas uma peça nesse jogo. O que não sabe, meu caro, é que também não sou só um amor do passado. Eu sou o real pai de Caio e Lucas. Ele sorriu e como se tudo ao redor começasse a se destruir. O queixo de Ricardo caiu. O que você está dizendo? A negação apertou em seu peito, enquanto tudo à sua volta parecia se distorcer. Elion não era certo da verdade, da realidade e do que teria que enfrentar. Uma desilusão devastadora ameaçava engoli-lo. Se as palavras de Alex eram verdadeiras, tudo o que ele acreditou até agora caía por terra. Os gêmeos são meus, Alex continuou, os olhos cheios de um brilho frio e calculista. Foi a escolha de Marina, e eu tenho provas que a ligam a mim. O diário, as dívidas, tudo isso não se compara ao que realmente está em jogo. Os olhos de Ricardo se arregalaram em terror e confusão. Ele segurou os meninos com mais firmeza, enquanto a verdade, como um soco, lhe atingia. Tudo o que ele havia construído, cada lembrança, estava se desmoronando sob a pressão do que esse homem estava revelando. Não, você não pode ser, gritou, a raiva e a decepção se misturando. Você não pode ser o pai deles. Ah, é só o começo, Ricardo. Você precisa escolher, ou fica com a mentira, ou enfrenta a verdade que te prometi. Agora, faça a sua escolha. E se você não decidir rápido, talvez eu tenha que interferir diretamente. Ele olhou para os meninos e um sorrisinho sutil revelava o que estava por vir. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor, o chão ameaçando sumir.
O que agora seria o próximo passo? O que mais era verdadeiro? Enquanto a tensão aumentava. Ele se viu no meio de um labirinto sem saída. E nada mais parecia certo, na linha tênue entre o amor e a traição, a vida e a ruína. A única certeza era que a batalha estava só começando, e as revelações iriam mudar tudo. Ricardo olhou desolado para Alex, as palavras dele ecoando como uma tempestade em sua mente. Ao fundo, os meninos estavam apavorados, e ele se sentia paralisado. Cada segundo parecia uma eternidade. A tensão era palpável. Mas então, um barulho ensurdecedor ressoou no ambiente. O estalo de vidro se quebrando ecoou pela casa, e o coração de Ricardo disparou. "Vamos! Precisamos sair daqui!" gritou Ana Luísa, puxando as crianças para trás dela, a determinação em seu olhar. Mas antes que pudessem se mover, um som de motor potente invadiu a calmaria da tarde. Um carro parou abruptamente na calçada, e vozes altas começaram a gritar do lado de fora. "Ricardo, abra a porta!" Uma voz conhecida, firme. Era Daniel. Mas antes que ele pudesse reagir, um grupo de homens entrou pela porta, todos vestidos de preto, com expressões ameaçadoras. Ricardo sentiu um fio na espinha, e a sala se transformou em um caos total. "Droga, o que eles querem?" O Carter se questionou, puxando as crianças mais para perto. Alex parecia divertido com a confusão, como se soubesse que isso ia acontecer. "Esses homens estão atrás da verdade, Ricardo. E eu instiguei eles a virem aqui agora", disse Alex, piscando para ele. Ana Luísa estava à frente dos meninos, e Ricardo ficou paralisado, lutando para entender a situação. As vozes lá fora ficaram mais altas, e mais um grupo de homens se juntou a eles. Era como se um exército estivesse tomando conta da sua casa. Uma figura alta e robusta se destacou, e Ricardo reconheceu aquele rosto com horror. Era o ex-marido de Marina. "Você não devia ter se metido com isso, amigo. Agora você pagará o preço", disse ele, o tom cheio de desdém. Ricardo se lembrou das ameaças que Marina já havia mencionado, mas nunca acreditou que as coisas fossem tão longe. O ex-marido se virou e, em um movimento rápido, puxou uma arma do bolso. "Não se movam! Isso vai acabar mal se alguém fizer besteira." O comando cortou o ar como uma lâmina. Ana Luísa ficou atordoada, segurando Caio e Lucas com força, enquanto o medo tomava conta de todos. O homem que se apresentava como Alex observava a cena com uma satisfação perturbadora. Ricardo não entendia o que ele queria. "Você é um covarde", gritou Ana Luísa, olhando para o ex-marido de Marina. "Isso é uma loucura. Calada, você não sabe com quem está lidando. Marina estava em meu controle, e você a afastou de mim. Agora vou me livrar de você e dessa família de uma vez por todas", ele gritou, apontando a arma diretamente para Ricardo. O mundo de Ricardo desabou naquele instante. Ele precisava agir, precisava proteger os meninos. "Não, espera!" Ricardo gritou, levantando as mãos de forma a não parecer uma ameaça. "Você não precisa fazer isso. Vamos conversar." Mas a adrenalina corria em suas veias. Ele olhou para os filhos, que tinham os olhos arregalados de medo, sem entender o que estava acontecendo. E assim, no meio do caos, a reviravolta se desenrolou em um novo nível. Alex, que até então parecia ser um adversário, fez um gesto inesperado. "Chega! Você não precisa fazer isso." "Eles não têm nada a ver com nada", ele disse, dando um passo para frente, desviando o foco do ex-marido de Marina. "Você está se metendo onde não deve", gritou o homem com a arma. Mas Alex se aproximou devagar, a postura calma, como se tivesse controle da situação. "Marina não estava com você, e você sabe disso. Você perdeu o direito de ameaçar essa família", disse Alex, a voz séria. "O quê?" Ricardo piscou, confuso. O que Alex estava fazendo? Ele não estava tratando isso como se fosse um simples jogo. E em um movimento inesperado, Alex atacou o homem de surpresa, jogando-o contra a parede. A arma caiu ao chão,
e o barulho do impacto reverberou por todo o ambiente. Ricardo ficou em choque, seu coração batendo descontrolado. Alexandre se virou para ele e um sorriso sinistro brotou em seu rosto. Agora é a sua vez, disse ele, e a verdade começou a ciciar na mente de Ricardo, enquanto o caos se intensificava ao seu redor. Aquela ação não fez sentido. Tudo parecia um grande quebra-cabeça. O que Alex queria realmente? O que estava por trás daquela conexão? As emoções dos últimos dias pareciam um mero aperitivo para o grande banquete de segredos que se desenrolava. O que mais Ricardo não sabia sobre Mariana, sobre Alex, sobre a verdadeira paternidade dos meninos? E foi nesse vazio de respostas que o próximo evento dramático aconteceu. Com um último grito, o ex-marido de Marina se levantou, seus olhos queimando de raiva, e um estrondo de vidro se quebrou novamente. O diálogo que estabeleceria o futuro daquela família, o quem eles realmente eram, estava prestes a ser revelado. Ricardo olhou desolado para Alex, as palavras dele ecoando como uma tempestade em sua mente. Ao fundo, os meninos estavam apavorados e ele se sentia paralisado. Cada segundo parecia uma eternidade. A tensão era palpável. Mas então, um barulho ensurdecedor ressoou no ambiente. O estrondo do vidro se quebrando ecoou pela casa e o coração de Ricardo disparou. Mas antes que pudessem se mover, um som de motor potente invadiu a calmaria da tarde. Um carro parou abruptamente na calçada e vozes altas começaram a gritar do lado de fora. Ricardo, abra a porta! Uma voz conhecida, firme, era Daniel. Mas antes que ele pudesse reagir, um grupo de homens entrou pela porta, todos vestidos de preto, com expressões ameaçadoras. Ricardo sentiu um frio na espinha e a sala se transformou em um caos total. Droga, o que eles querem? Ricardo se questionou, puxando as crianças mais para perto. Alex parecia divertido com a confusão, como se soubesse que isso ia acontecer. Esses homens estão atrás da verdade, Ricardo, e eu instiguei eles a virem aqui agora, disse Alex, piscando para ele. Ana Luísa estava à frente dos meninos, e Ricardo ficou paralisado, lutando para entender a situação. As vozes lá fora ficaram mais altas, e mais um grupo de homens se juntou a eles. Era como se um exército estivesse tomando conta da sua casa. Uma figura alta e robusta se destacou, e Ricardo reconheceu aquele rosto com horror. Era o ex-marido de Marina. Você não devia ter se metido com isso, amigo. Agora você pagará o preço, disse ele, o tom cheio de desdém. Ricardo se lembrou das ameaças que Marina já havia mencionado, mas nunca acreditou que as coisas fossem tão longe. O ex-marido se virou e, em um movimento rápido, puxou uma arma do bolso. Não se movam. Isso vai acabar mal se alguém fizer besteira. O comando cortou o ar como uma lâmina. Ana Luísa ficou atordoada, segurando Caio e Lucas com força, enquanto o medo tomava conta de todos. O homem que se apresentava como Alex observava a cena com uma satisfação perturbadora. Ricardo não entendia o que ele queria. Você é um covarde! Gritou Ana Luísa, olhando para o ex-marido de Marina. Isso é uma loucura! Calada, você não sabe com quem está lidando. Marina estava em meu controle e você a afastou de mim. Agora vou me livrar de você e dessa família de uma vez por todas, ele gritou, apontando a arma diretamente para Ricardo. O mundo de Ricardo desabou naquele instante. Ele precisava agir. Precisava proteger os meninos. Não! Espera! Ricardo gritou, levantando as mãos de forma a não parecer uma ameaça. Você não precisa fazer isso. Vamos conversar. Mas a adrenalina corria em suas veias. Ele olhou para os filhos, que tinham os olhos arregalados de medo, sem entender o que estava acontecendo. E assim, no meio do caos, a reviravolta se desenrolou em um novo nível.
Com um último grito, o ex-marido de Marina se levantou, seus olhos queimando de raiva, e um estrondo de vidro se quebrou novamente, dessa vez muito mais perto. Imediatamente, um estrondo explosivo tomou conta da sala, como se uma bomba tivesse estourado. Fumaça e estilhaços preencheram o ar, e Ricardo se viu jogado ao chão, a dor subindo pela sua coluna. Enquanto lutava para se levantar, o pânico tomou conta. A sala estava escura, os gritos ecoavam. Ele tentou acalmar os meninos, que choravam desesperados. Mas logo algo bem mais sombrio começou a se revelar na confusão. Uma figura vestida de preto, parcialmente escondida por uma máscara, emergiu da fumaça. Foi você quem trouxe isso para sua casa, Ricardo, com uma voz distorcida. A verdade não pode ser escondida. Ricardo olhou em choque, reconhecendo o tom. Era a voz de Marina. Ele mal conseguia acreditar. Como ela estava ali? O ex-marido também parecia perplexo, sua arma agora tremendo em suas mãos. Marina, você está viva! Ricardo gritou. Mas a euforia logo foi substituída por confusão e desespero. Eu não tinha outra escolha, ela respondeu, a voz carregada de dor. Quem você pensa que é esse homem? Ela apontou para Alex, que agora estava entre ela e Ricardo, como um obstáculo. Ele mente, ele não é quem disser. Os olhos de Ricardo se arregalaram e a sala parou. O que você está dizendo, Marina? Ele perguntou, a garganta seca. O que mais ela escondia? Ele não é o pai dos meninos, ela disse, com um fogo nos olhos. Tá tudo ligado a mentiras e segredos que você não conhece. Você foi enganado por anos. E eu precisei me proteger. Os gênios estavam em choque e Ricardo mal conseguiu respirar. A verdade estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante. O que mais estava entrelaçado nessa teia de mentiras? O que Alex realmente queria? Marina, sozinha e em perigo, parecia ter se infiltrado de forma bem mais intimista na vida que ele acreditava ter. O barulho de sirenes se aproximava do lado de fora, mas agora o que importava eram as palavras que ainda pairavam no ar. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Ali, no meio do caos, revelava-se que a batalha pela verdade estava apenas começando e que cada segredo poderia mudar tudo o que conhecia. A expectativa se intensificou e Ricardo se perguntou se ainda havia algo mais que não conhecia. Se todos estavam envolvidos em um jogo de sombras onde a luz da verdade estava a um único passo de se apagar para sempre, Ricardo olhou desolado para Alex, as palavras dele ecoando como uma tempestade em sua mente. Ao fundo, os meninos estavam apavorados e ele se sentia paralisado. Cada segundo parecia uma eternidade. A tensão era palpável. Mas então, uma sombra se movia na porta e todos se voltaram. Era Daniel, ofegante, com um olhar encharcado de preocupação. Ricardo! Você tem que sair agora! Eles estão aqui! Mas antes que pudesse terminar, ecoou mais um estrondo, desta vez vindo do andar de cima. O som do telhado rachando se misturou aos gritos, e uma nuvem de poeira caiu sobre todos. Drogas, o que foi isso? O medo fez a voz de Ricardo falhar. Ele sentiu o corpo enrijecer e seu instinto de proteção se acendeu. As crianças, precisamos sair. Ana Luísa ficou paralisada, sem saber qual caminho seguir. Escutem, vamos nos dividir. Eu levo os meninos. E antes que pudesse terminar, a figura que estava na sala, horadada pela fumaça, se moveu com uma agilidade assustadora. Alex, agora em um estado de frustração pura, olhou para Marina como se a vida dela estivesse em suas mãos. Você teria que ter sido mais esperta, Marina. Agora todos nós estamos em perigo. Uma luz estrondosa irrompeu de trás de Ricardo, fazendo todos os olhos se virarem para a janela.
Era um carro da polícia, sirenes gritando, refletindo nas paredes do ambiente. O alívio e a tensão misturaram-se, e as emoções explodiram. O ex-marido de Marina hesitou, a arma ainda em punho, sua expressão oscilando entre temor e raiva. Marina pareceu tomar a única decisão que fazia sentido em meio ao caos. Ricardo, muito do que você ouviu agora não é verdade. Alex, não é isso que você pensa. Ele não é um amigo. Ele é o verdadeiro culpado por tudo isso. O choque a atingiu como um golpe, e as palavras dela criaram uma onda de questionamentos na mente dele. Culpado? Ricardo quase sussurrou. Como assim? Antes que qualquer um pudesse responder, um clarão invadiu a sala, e a polícia irrompeu sem aviso. Coloquem suas mãos para cima. Todo mundo, agora! As vozes autoritárias ecoaram, e o clima de tensão se intensificou. Droga! O ex-marido de Marina olhou para os policiais, a frustração estampada no rosto. Vão se ferrar! Eu sou inocente! Silêncio aí! Gritou um policial, enquanto o outro se aproximava de Alex, que parecia mais calmo do que deveria. Você nos trouxe aqui, Alex. Agora é hora de revelar suas verdadeiras intenções, disse o policial, intenso e focado. Ricardo sentiu o coração disparar, sua mente rodando. O que era um cúmplice agora se tornava algo muito mais complexo. Alex olhou para Ricardo, seu olhar calculado. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo aqui, Ricardo. Existe algo ainda mais profundo. E do nada, a noite ficou quieta por um momento. Logo, um grito cortante veio de um dos bancos do carro da polícia. Um dos policiais gritou: Conforme as ordens, recebemos um relatório de que o verdadeiro pai das crianças estava neste local. As palavras ecoaram pela sala, e a confusão deu lugar a um intenso desespero. Ricardo sentiu como se a realidade estivesse se desintegrando à sua volta. O quê? Ele olhou para Marina, depois para Alex, a raiva substituindo a incredulidade. Espere um pouco, o que você está falando? O pânico invadiu seu ser. As crianças estavam paradas, olhando entre os adultos que pareciam prontos para explodir em uma briga. A verdade estava destinada a se infiltrar entre eles como uma serpente, disposta a saltar e devorar tudo em seu caminho. A ideia de que poderia haver um pai diferente, alguém enviando as peças do quebra-cabeça que ninguém ousava considerar, foi simplesmente devastadora. Marina, me diz que não é verdade. Ricardo disse, o medo deixando sua voz trêmula. Ela hesitou por um segundo, e na fração de segundo em que o mundo ficou parado, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que mudaria tudo o que ele conhecia e amava. O que mais estava escondido nas sombras? Quais segredos ainda poderiam ser desvelados na noite que parecia não ter fim? O pulso de Ricardo acelerou, e no fundo da sua mente, sabedoria e descrença se entrelaçaram, deixando a pergunta pairando no ar. Quem era realmente o pai das crianças? Uma erva daninha, envolvendo todos em suas raízes podres, ameaçava sufocar tudo ao seu redor. A verdade estava apenas começando a se revelar. E o que aconteceria a seguir pairava como um fantasma sobre o futuro que eles estavam prestes a enfrentar. Ricardo olhou desolado para Alex, as palavras dele ecoando como uma tempestade em sua mente. Ao fundo, os meninos estavam apavorados e ele se sentia paralisado. Cada segundo parecia uma eternidade. A tensão era palpável. Mas então uma sombra se movia na porta e todos se voltaram. Era Daniel, ofegante, com um olhar encharcado de preocupação. Ricardo, você tem que sair agora! Eles estão aqui! Mas antes que pudesse terminar, o som do telhado rachando se misturou aos gritos. Por favor, precisamos ir! Ricardo sentiu seu coração acelerar. O que mais estava acontecendo? Eles estavam cercados.
o ex-marido de Marina, a figura sombria chamada Alex, e agora Daniel estava avisando que algo muito pior se aproximava. Instintivamente, ele puxou Ana Luísa e os meninos para mais perto, buscando uma maneira de proteger sua família. Então, enquanto a sala estava tomada pelo tumulto, um clã se formou atrás deles. Um grupo de homens familiares surgiu, com rostos conhecidos. Eram os amigos mais próximos de Marina. O pânico tomou conta de Ricardo. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ele gritou. Mas em meio ao caos, não era isso que importava. Um deles, o rosto marcado pela dor, apontou para Marina. "Ela não é quem você pensa. Ela está se envolvendo em coisas que não entende, Ricardo. Você precisa saber a verdade." "Do que você está falando?" Ricardo questionou, sentindo um nó na garganta. As palavras do homem cortaram como facas. "Marina sempre teve segredos, e você precisa entender que ela não é a mãe que você imagina." As crianças começaram a chorar, e Ana Luísa olhou para o céu, que agora parecia um presságio de tempestade. "Por que estão fazendo isso?" Seu tom refletia a angustiante incerteza do que estava acontecendo. A sala estava em chamas de gritos e desespero, mas a verdade que começava a se desenhar era ainda mais inesperada. Então, Alex, que assistia à cena com um olhar sinistro, riu com frieza. "Vocês não entendem, não é? Marina está mais ligada a esse jogo do que qualquer um de vocês. E se eu for o que parece, é porque ela me transformou no seu plano de escape." Ricardo sentiu a pressão em seu coração aumentar. "Que plano? O que você quer dizer com isso?" Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um novo barulho ensurdecedor tomou conta do ambiente. O porta-malas do carro da polícia, que estava parado do lado de fora, se abriu, e um homem de terno escuro apareceu. Ele se apresentou como um investigador, e sua voz era profunda e firme. "Todos aqui estão envolvidos em algo muito maior do que imaginam. Não se enganem pelas aparências." "Enganados? Como assim? O que acontece?" Ricardo perguntou, sentindo a realidade desmoronar. As palavras de Marina ecoavam em sua mente, distorcidas e confusas. O investigador se virou para Alex, sua expressão mudando abruptamente. "Você deve saber que a vida deles depende do que você está prestes a fazer. Marina e você têm uma ligação mais forte do que se imagina. É uma questão de vida ou morte." Ricardo ficou paralisado. Ele olhou para Marina, que agora estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ricardo, eu não te disse. Eu não posso explicar tudo, mas..." Sua voz falhou, e a verdade estava prestes a se desvelar. O investigador então lançou um olhar severo. "Você realmente acha que Alex não está apenas jogando com você? Ele está aqui para manipular todos. É isso que ele faz. E se você não tomar cuidado, pode perder mais do que pensa." Suas palavras voltaram a ecoar na mente de Ricardo. De repente, uma explosão estourou do carro da polícia. O barulho foi ensurdecedor, e o brilhar da luz moldou um cenário de pânico absoluto. "Corra!" gritou Ana Luísa, puxando Ricardo e os meninos para longe do blast, a adrenalina correndo em suas veias. O ar estava carregado de fumaça e gritos de dor. Ricardo olhou para trás, as imagens tornando-se uma confusão de gritos e corpos fugindo. No instante em que tudo começou a desmoronar, percebeu que Alex não estava apenas jogando. Ele estava controlando o que mais ninguém conseguia ver. E agora, no caos, a verdade mais devastadora estava prestes a ser revelada. "Quero que saiba que o verdadeiro relacionamento que Marina tinha não era com quem você pensa", gritou um dos amigos dela. Seus olhos carregados de um poder que não se podia ignorar. Ricardo mal conseguia respirar. A vida que ele pensou que tinha estava prestes a se fragmentar em 1000 pedaços. Um dilema estava prestes a surgir. Como a verdade poderia ser mais dolorosa do que as mentiras? Quando a fumaça começou a se dissipar, a realidade da cena se ajustava,
E em um momento aterrorizante, tudo que Ricardo acreditara se desfez, revelando uma nova camada de traição e desconfiança. Ele olhou para os rostos ao seu redor, buscando respostas que pareciam perdidas em meio ao... Cada segundo passava, e tudo o que ele conhecia estava mudando. O medo tomou conta dele. Mais uma vez, ele se sentiu preso, escutando a voz do passado adentrar em seus pensamentos. E a próxima revelação, sem dúvida, mudaria tudo. Ricardo olhou desolado para Alex, as palavras dele ecoando como uma tempestade em sua mente. Ao fundo, os meninos estavam apavorados, e ele se sentia paralisado. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, uma sombra se movia na porta. E todos se voltaram. Era Daniel, ofegante, com um olhar encharcado de preocupação. Ricardo, você tem que sair agora! Eles estão aqui! Mas antes que pudesse terminar, um som ensurdecedor de algo quebrando se misturou aos gritos. Por favor, precisamos ir! O coração de Ricardo disparou. Ele puxou Ana Luísa e os meninos mais próximos, buscando uma rota de fuga. O ex-marido de Marina continuava a gritar, a tensão nas paredes quase palpável. E então aconteceu. Mais gritos ecoaram do lado de fora. Um estrondo, e com um barulho ensurdecedor, a porta da frente da casa foi arrombada. Não eram os policiais que todos esperavam. Era um grupo armado, vestidos com roupas escuras, máscaras cobrindo os rostos. O terror tomou conta de todos. Caiam no chão! Agora! A voz que soou era grave, autoritária. Ricardo se joga para a frente em um impulso de proteção. Não machuquem as crianças! Mas enquanto tentava defender a família, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras mascaradas se moveu rapidamente e, em um movimento acentuado, removeu a máscara, revelando um rosto que fez o sangue de Ricardo congelar. Não era um estranho. Era sua irmã, Priscila. Priscila, que você está fazendo aqui? Ele gritou em choque, a confusão pulando em seu peito. Logo, outra mulher se juntou a elas, uma que Ricardo nunca esperaria ver ali. A própria Marina. Mas ela estava diferente. Um olhar que misturava alucinação e determinação. Ricardo, Marina gritou, os olhos brilhando. Você tem que acreditar em mim. É uma armadilha. Os homens, por outro lado, começaram a se mover em um ritmo ameaçador. Aqui está. A verdade precisa ser protegida. Um deles gritou, gesticulando furiosamente. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? A verdade sobre o quê? Ele olhou para Priscila, sua irmã, tentando entender como tudo aquilo estava se desenrolando na sua frente. Você não sabe. Tudo que a Marina fez foi para proteger você e as crianças. Ela estava envolvida num plano, sim, mas não como você imagina. A voz de Priscila estava tremendo, e ele viu que lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela nunca foi infiel. Isso tudo é uma armadilha para desestabilizá-la e a nós. Um dos homens ao fundo interrompeu a conversa. Menos conversa, mais silêncio. A escolha de Marina pode ter consequências para todos os envolvidos. Ricardo sentiu um turbilhão de emoções. A imagem que ele tinha de Marina estava se distorcendo. Marina, você me deixou no escuro. Você não pode estar envolvida com eles. A amargura transparecia em sua voz. Mas antes que ela pudesse responder, outro estrondo ressoou. O teto da sala começou a ceder, e pedaços de gesso caíram sobre eles. Era um verdadeiro caos. Corra, Ricardo! Agora! Gritou Ana Luísa, puxando os meninos com ela. E neste momento, enquanto todos se moviam para escapar, uma figura extra apareceu na porta. Essa era uma mulher de características marcantes. Ela carregava uma maleta. E ao olhar para Ricardo, seu rosto revelou um sorriso familiar. Olá, Ricardo. Surpresas, não é mesmo? Ele ficou paralisado. Mãe, o choque tomou conta dele. O que ela estava fazendo aqui? E como ela estava envolvida nessa confusão? A mulher caminhou pelo caos como se estivesse em um sonho.
o sorriso nunca saindo de seu rosto. A verdade pode ser dolorosa, mas é o que nos unirá, meu filho. Você precisa saber a verdade. Ricardo mal conseguia acreditar. O que mais estava escondido? Cada pessoa ao seu redor parecia ter um pedaço da verdade que ele não conhecia. Mas antes que pudesse perguntar, outro barulho cortou o ar e tudo começou a desmoronar ao seu redor. O sentimento de controle sumiu. O pânico tomou conta de todos. O que mais estava prestes a ser revelado iria mudar tudo para sempre. A única certeza que ele tinha agora era que a verdade estava prestes a explodir como uma bomba, e nada mais seria como antes. Onde tudo isso levaria? O que sua mãe realmente sabia? Qual seria o destino de Caio e Lucas? Enquanto sua mente disparava, ele percebeu que a luta pela verdade estava apenas começando, e ao mesmo tempo, podia muito bem ser seu fim. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar, enquanto Marina, prisioneira de suas próprias escolhas, tinha sua verdadeira natureza revelada em meio ao caos que invadia a sala. O olhar de desespero dela impulsionou uma onda de adrenalina em Ricardo. As crianças choravam. A fumaça envolvia tudo, e a tensão era palpável. Ricardo, você precisa me ouvir, Marina gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que Alex disse não é a verdade. Ele está manipulando tudo isso. Os gritos e o tumulto ao redor tornavam-se um eco distante. Ricardo queria que a verdade viesse à tona, mas o medo de perder os filhos fazia seu coração acelerar. Como posso acreditar em você, Marina? Por que isso tudo? Os segredos, as mentiras. Porque eu queria te proteger e proteger as crianças. Marina respondeu, a voz embargada. Você não sabe o que esse homem é capaz. Ele está envolvido com gente perigosa. E a única coisa que eu queria era que você e os meninos estivessem a salvo. Nesse momento de clareza, ele percebeu. Você ainda ama ele, não é? Essa conexão. Não, Ricardo. Ela balançou a cabeça desesperada. Uma vez, sim. Mas entre nós sempre foi amor. Nunca quis você fora da minha vida. Eu entrei em um mundo do qual não conseguia sair. E eu fiz escolhas erradas para manter todos seguros. O terreno sob seus pés parecia se mover, mas já não havia mais tempo para hesitar. Eles precisavam sair dali. O som de sirene se aproximava, e a figura de Priscila passou rapidamente ao lado dele. Temos que ir agora! Gritou ela. Ricardo não pensou duas vezes. Ele agarrou as mãos dos filhos e fez um movimento rápido em direção à porta, seguido por Ana Luísa e Marina. Os homens armados observavam, mas o proclamado desejo de liberdade, de reunir a família, impulsionou Ricardo adiante. Vamos, precisamos correr! Ele gritou, enquanto todos se moviam em direção à saída, entre gritos e o eco distante de algo prestes a colapsar. No caminho, a ideia de perder tudo o que construíra até ali estava mais clara que nunca. E nesse momento, ao girar a maçaneta e encarar a luz do sol pela primeira vez em horas, algo dentro de Ricardo se acendeu. Ele tinha que lutar pela verdade, não só pela sobrevivência. Enquanto corriam para fora, Marina olhou para ele. Ricardo, temos que avisar as autoridades. Cada passo deles está comprometido. Confio em você, Ricardo murmurou, sentindo um aperto no peito. Eles precisavam de tempo. Precisamos vencer essa primeira batalha. A luz feroz do sol banhou seus rostos, e em meio ao caos, eles finalmente avistaram as viaturas da polícia chegando. O alívio imediato foi quase palpável, mas o medo e a incerteza ainda pairavam no ar. 1000 perguntas ecoavam na mente de Ricardo. Mas agora ele tinha algo em que se segurar. A possibilidade de um futuro para os meninos. Com um impulso decisivo, ele transformou-se em um escudo, afastando o perigo que ainda estava por vir. As sirenes começaram a soar, inundando o ar com uma sensação de esperança e medo. Ele olhou para os filhos, que estavam em segurança sob seus braços. O futuro deles estava ameaçado. Mas agora,
Unidos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Preparem-se. Vamos nos afastar disso tudo e recomeçar, ele disse, e a esperança começou a brilhar. Enquanto ele dava o primeiro passo em direção ao novo amanhecer, uma sombra se arrastava atrás deles, e uma nova luta estava se preparando. O que o futuro reservava para eles? E agora, enquanto a história de Ricardo chegava ao fim, a curiosidade do que iria acontecer a seguir permanecia na mente de todos. Ei, antes de você continuar sua jornada, quero fazer um pedido especial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar sem fôlego. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecer essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que